Olá, meus amores! Passando aqui no nosso canal no YouTube para discutir com você um assunto bastante curioso e interessante, principalmente se você vai a alguma prova, um concurso, um vestibular, em que cai a parte de gramática normativa. Não raro as bancas e os vestibulares costumam explorar bastante alguns assuntos, e um deles é concordância. Eu já falei isso bastantes vezes aqui. Dentro de concordância existem algumas regras que são sempre cobradas. Uma delas é a regra geral, mas não de qualquer forma, com o sujeito posposto. E para a regra geral, o que nós temos é o seguinte: observe, o verbo concordará em número e pessoa, observem, né? Vamos voltar aqui, em número e pessoa, com o sujeito nuclear, observe esse detalhe. Quer este se encontre anteposto ou posposto àquele. Vejam que eu trouxe um conceito com o qual nós muitas vezes não estamos acostumados a lidar, que é o sujeito nuclear. Alguns gramáticos chamam também de sujeito gramatical, que nada mais é do que simplesmente o núcleo do sujeito. Não tem dificuldade alguma. Qual o problema? É que muitas vezes este núcleo do sujeito ele vem acompanhado de outros termos. Observe aqui comigo. O que é que vai acontecer, professor? Pode acontecer. Em muitos períodos, o núcleo do sujeito vem acompanhado de outros termos, geralmente adjuntos e complementos, o que forma esse conceito aqui, de sujeito chamado sujeito complexo. Eu falo sobre isso na minha gramática, Nova Gramática da Língua Portuguesa, na página 430. Veja um exemplo principal. Devem ser arquivadas todas as notas fiscais disponíveis. Preste muita atenção. Então vamos lá bater aqui o martelo para que você possa entender bem. Não raro as bancas gostam de cobrar o sujeito simples, mas o que elas vão fazer? Elas vão colocar este sujeito simples, apenas um único núcleo, após o verbo ou a locução verbal. E aí você vai ter que identificar. Primeiro, identificar o sujeito com o núcleo e seus adjuntos, e depois efetuar a concordância apenas com o núcleo do sujeito. Observe neste exemplo, como eu disse a vocês. Devem ser arquivadas todas as notas fiscais disponíveis. Observe que o núcleo aqui, é o substantivo notas. Mas vejam que o sujeito todo vem daqui até aqui. É isso a que nós chamamos na língua portuguesa exatamente de sujeito complexo, tá? É justamente esse conceito, o conceito do sujeito complexo. Mas vejam que o núcleo se encontra aqui. Perceba? É aqui onde está o núcleo e é com este núcleo que eu vou efetuar a minha concordância. Veja outro exemplo. Os terrenos novos nos quais espaço se aventurar o jovem, observem que o sujeito está aqui, o jovem de hoje. Percebeu? Não é do verbo aventurar-se que está numa locução verbal com o verbo dever. Professor, o jovem de hoje é o sujeito, mas o núcleo é só jovem. E é com este núcleo que eu vou efetuar a concordância. Portanto, eu vou dizer que os terrenos novos nos quais deve se aventurar o jovem. Veja mais um exemplo. Ao longo dos tempos têm ocorrido incontáveis situações. Observem que incontáveis situações é o nosso sujeito. Quem é o núcleo, professor? Situações. É justamente com este núcleo que este tempo composto aqui, precisa concordar. Logo, faltou aqui o acento circunflexo, indicativo da terceira pessoa do singular. Observe agora. Um sujeito simples, posposto numa estrutura de voz passiva. Olha, o verbo aqui é ocultar-se, é transitivo direto, quem oculta, oculta alguma coisa, e está associado ao si. Professor, quem é o si? É a partícula apassivadora, é a minha partícula apassivadora. E agora eu vou perguntar, o que é que está se ocultando na ação de uma única vespa? Observe esse termo aqui, desse termo aqui, os ditames, de um código genético. Observe o tamanho desse sujeito. Observe. Mas, professor, quem é o núcleo? Apenas ditames. E se eu sei que é apenas ditames, com ele eu preciso concordar. Portanto, eu vou ter que escrever aqui o que, professor? Eu vou ter que escrever ocultam-se para concordar com ele.
né, no plural. Né? Mais um exemplo. Caso não lhe espaço aparecer oportunas essas medidas, observe que o sujeito está aqui, ó. Posposto, é sujeito simples, o núcleo que eu tenho aqui é medidas, e eu vou ter que, com este núcleo aqui, efetuar a concordância. Portanto, né, eu estou aqui com uma locução verbal, né, e eu vou dizer caso não lhe venham. Tá? Usar o plural porque o núcleo é medidas. Então, o que é que a gente aprende com isso? A gente aprende que é preciso sempre ter muito cuidado para identificar o sujeito, que muitas vezes as bancas gostam de colocá-lo à frente do verbo da locução verbal, perceber quem é esse sujeito total, esse sujeito complexo, depois identificar este núcleo do sujeito, geralmente formado por um substantivo, e com este núcleo efetuar a concordância. Tenha muito cuidado, isso é uma arma muito usada contra vocês que estão indo para concursos vestibulares em que a parte de gramática é cobrada. Você já está aí devidamente avisado, avise os amigos, curta aqui nosso canal no YouTube e acessem SES para os nossos cursos. Um grande abraço.